E pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Juninho Ângelo. E nesse vídeo nós vamos fazer o Campeonato Brasileiro Série A. Sim, o Campeonato Brasileiro Série A. E vamos descobrir quem é que vai ganhar. E o Bahia já estreou contra o Corinthians ganhando de 2-1. O Corinthians já estreou perdendo, hein? Fora de casa. Eu vou falar só dos grandes, tá bom? O Cruzeiro contra o Mirassol meteu 2-1. Mas eu vou mostrar todos, mas eu só vou falar do que faz parte do G12. Olha lá, o Flamengo já meteu 4-0 no Inter. E dá-lhe Inter pro rebaixamento. O Fluminense 3-0 no Fortaleza. O Grêmio perdeu de 1-0 pro Atlético Mineiro. E aqui tá lindo, maravilhoso. O Juventude Vitória. O Palmeiras ganhou de 4-0 4-1 do Botafogo. Provavelmente vai pegar a segunda posição por conta do gol que tomou. O São Paulo 4-1. E o Vasco. O Vasco empatou com o Santos. Vamos lá, segunda rodada. Esse cara é monstro. Ó, o Atlético Mineiro e São Paulo 1-1. O Botafogo empatou 0-0. O Grêmio ganhou de 3-0. O Corinthians 2-1. O Fluminense perdeu por 2-0. O Internacional 2-1. O terror do interior. Yeah. O Santos 2-1. O Palmeiras 2-0. E o Flamengo 2-0. O Galo 2-1. O Mirassol ali, né? O Botafogo perdeu por 2-1. O Fluminense ganhou de 1-0 do Santos. O Internacional 2-1. Atravessaram o país, né? Pois é. O Flamengo 2-0. Um a um. O clássico, ó. Palmeiras ganhou de 1-0. 2-1 Cruzeiro em cima de São Paulo. Lá no Morumbis. 4-0 o Vasco. E aqui nós vamos mostrar alguns dados estatísticos. São Paulo 2-0 em cima do Botafogo lá no Rio. O Vasco ganhou de 1-0. O Corinthians empatou com o Fluminense. O Cruzeiro 2-1. O Flamengo 2-0. O Palmeiras 2-0. O Grêmio empatou 0-0. O Santos empatou 1-1 com o Galo. E 3-1 o Bragantino. Red Bull Bragantino. E ali o jogo nordestino. E por enquanto o rebaixamento está com o Sport, Fortaleza, Botafogo e Vitória. Vindo na zona neutra. Ceará, Corinthians, Mirassol e Grêmio. Sul-Americana. Juventude, Santos, Internacional, Bahia, Fluminense e Vasco. Pré-Libertadores. São Paulo, Atlético Mineiro. Libertadores, Cruzeiro, Bragantino, Palmeiras e Flamengo. Tá mais ou menos parecido com o Real, né? Esse G4 aí. Tirando esse Bragantino aí. E isso bem o Mirassol lá embaixo, né? — 2-0 Galo em cima do Botafogo.
Oi? O Bragantino 2-1 em cima do Cruzeiro. O Corinthians 1-0 em cima do Sport. O Fluminense perdeu por 2-1 do Vitória. 4-1 Palmeiras em cima do Fortaleza. Fortaleza e Palmeiras. Grêmio, Grenal, clássico Grenal. E o Grêmio leva a melhor, 1-0 em cima do Internacional. O Mirassol 2-1. Tô falando porque que é o terror do interior. O São Paulo ganhou de 1-0 do Santos. E o Vasco com o Flamengo, 3-0 Vasco, o Flamengo. Clássico carioca. 2-0 Botafogo em cima do Fluminense, mais um clássico carioca. O São Paulo 2-0. 1-0 Cruzeiro em cima do Vasco. O Corinthians 2-0. Nesse jogo, na realidade, ficou 2-1, né? Mas foi o Flamengo. Ou foi esse? Não, eu acho que esse aí foi o do 4-0. No outro ficou 2-1. 2-1 ficou lá em Itaquera. 1-1. Clássico gaúcho. O Galo 1-0 em cima do Mirassol. O Palmeiras empatou. Teve a chance de tomar a liderança, mas empatou. Quer dizer, líder já ficou, né? Porque o Coisa perdeu. Porém, ter se afastado, né? Santos 2-0. O Sport conseguiu, eu acho que é a sua primeira vitória, que nem no original, 1-0. E o Grêmio perdeu por 3-0. O Botafogo perdeu de 1-0 pro Bahia. Bahia ganhou de 1-0 1-0 do Botafogo. Ai. Cadê? Eu só vou falar dos grandes, gente. Eu tô mostrando todo, mas eu vou falar dos grandes só. O Corinthians empatou 1-1 com o Inter. O Cruzeiro 3-0 em cima do Flamengo. Ixi, agora começou a dar crise no Flamengo, é? 1-1 Fluminense Sport. 2-1 Santos em cima do Grêmio, lá na Arena do Grêmio. O Galo 3-0 em cima do Juventude. O São Paulo 2-1 em cima do Fortaleza. E o Vasco 1-0 em cima do Palmeiras. Gente. Ambos estão se ajudando ali, né? Tá. 2-1 Internacional, Fluminense em cima do Galo, aqui em Minas. 1-0 Botafogo em cima do Inter. 2-0 o Flamengo em cima do Bahia. Agora o Palmeiras vai ganhar também, fica só vendo. Só porque o Flamengo ganhou. O Grêmio perdeu de 1-0. E o Corinthians meteu 6 no Mirassol, lá no Mirassol. E o Palmeiras perdeu. Então o Flamengo assumiu a liderança. Perdeu pro São Paulo ainda. E o Santos, 3-0 no Ceará. O Cruzeiro, 1-0 em cima do Sport. E o Vasco, 1-1. Ué, mas o líder é o São Paulo? Entendi nada agora. 19 pontos. 18. Fortaleza, Sport, Mirassol e Botafogo. Aí o Grêmio, Ceará, o Internacional e o Juventude. Aí a Sul-Americana tá composta por Bahia,
Fluminense, Bahia, Fluminense, Vasco, Vitória, Santos e Corinthians. Pré-Libertadores, Palmeiras e Galo. Libertadores, Bragantino, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo. Mas isso aqui ainda é, por enquanto, só em 8 rodadas. Eu quero verificar uma coisa. Deixa eu ver. Flamengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí na rodada 6 ele perdeu a liderança, ó. 7. O Galo assumiu na rodada 7. E o São Paulo assumiu na 8, mano. Vamos lá. Vamos pra 9. Bavi, clássico Bavi. O Palmeiras meteu 6-1 no Bragantino, não perdoa os caras, cavalos. Aqui é briga de baixo. 7-0, cavalos. Olha, tá bruto mesmo os caras, mano. Corinthians e Santos, 2-1 Corinthians. Clássico Mineiro, 1-1. O Galo empatou fora. O Flamengo contra o Botafogo, 2-0 Flamengo. O Botafogo permanece na zona do rebaixamento. O Mirassol perdeu por 2-1 pro Inter, lá no Sul. 4-1 Fluminense no Juventude. 1-0 Grêmio em cima de São Paulo, lá em São Paulo. E o Fortaleza vai visitar o Vasco. E o Vasco faz o favor de perder pros caras. Vamos ver aqui. Corinthians 2-1 contra o Galo. Perdeu pro Galo. O Botafogo perdeu pro Ceará 2-1. O Bragantino ganhou de 1-0 do Juventude. 1-0 Vasco em cima do Fluminense, lá no Maracanã. Fortaleza 2-1 em cima do Cruzeiro. O Grêmio 2-0 em cima do Bahia. Aqui é com briga direta. 1-1, ficou empatado entre os dois. O São Paulo 2-0. Apesar que agora o São Paulo é o líder do torneio, né? Então. 6-0 Inter. Cavalos. E o Santos 2-1. Como visitante. Ai, vamos lá. São Paulo 2-0. O Galo 1-0. O Corinthians foi o primeiro visitante, o primeiro mandante a ganhar nessa rodada até agora. 2-1. Aí o Palmeiras 2-1, visitante. O Flamengo perdeu 1-0. Perdeu e ele era mandante. Fluminense, como visitante, ganhou de 1-0 do Internacional. O Grêmio empatou 1-1 com o Juventude clássico, né? E o Grêmio era o mandante, ou visitante. Aqui ficou 0-0 e o Santos, como mandante, recebeu e meteu 4-0. Fi. 1-0 Vasco. E rodada 12. Vamos lá. O Galo perdeu de 1-0 pro Inter. O Botafogo ganhou de 1-0. Mas também se não ganhasse, né? Pode largar a mão. Aqui, ok. 3-1. Ceará em cima do Fluminense. Lá no Rio. O Fortaleza perdeu por 2-1 pro Santos. O Grêmio 2-1 em cima do Corinthians. Vai ter troco. 6-1 o Palmeiras em cima do Juventude. O São Paulo 4-0 em cima do Vasco. Cavalos. Pros dois, né?
E o Sport 2-1 em cima do Flamengo. Maluco, cara. E 4-1 o Vitória em cima do Cruzeiro. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Tá. O Botafogo até saiu do rebaixamento. Tá com menos 12. Oxi, qual é o critério aqui? 10 pontos, 12 jogos, 2 vitórias. Ah, tá, o Botafogo. Tá, o primeiro critério aqui é vitória. Depois do saldo, o critério é vitória. Porque, ó, o Botafogo tá com 3 vitórias. O Juventude tá com 2. Então, aí vem o empate, derrota, marcado 7 gols. Marcaram mais, né? O Botafogo tomou 19 gols, mano. Os caras tomaram 12. Menos 12. Né? E menos 12. Tá a mesma coisa. Aí vem Botafogo, Vitória, Bahia e Vasco, que saiu da Sul-Americana. Aí entra Grêmio, Internacional, Fluminense, Ceará, Cruzeiro, Corinthians. Nossa, o Cruzeiro que tava lá tava na Libertadores, hein? Pois é, fi. Pré-Libertadores. Bragantino e Flamengo, que ambos estavam, né? E quem pega é o Santos e o Galo, fi. Palmeiras e São Paulo. Esse G4, mano, virou uma bagunça, mano. Vamos lá pra próxima. Eu tô na rodada 13, hein? O Galo ganhou de 1-0 fora de casa. O Corinthians meteu 6-2 no Bragantino. O Cruzeiro 1-0 em cima do Grêmio. O Flamengo 1-0 em cima do São Paulo. Ó, conseguiu, hein? Tá quebrando São Paulo. Aqui ficou 1-0 aqui, clássico cearense. Onde o Vozão levou o melhor. O Internacional 2-0 em cima do Vitória. O Juventude perdeu por 1-0 pro Sport. O Mirassol perdeu por 3-2 pro Fluminense. O Santos tomou 6 do Palmeiras em casa. Tá, o Santos tomou na Vila. E o Vasco empatou 1-1 com o Botafogo. E esse empate vai pesar pros caras. Vai. Eita, que agora a bateria tá acabando. Vocês não estão vendo aí, mas aqui tá aparecendo. Tá escuraço. Eu achei que eu conseguiria gravar o vídeo todinho sem precisar botar o carregador. Por isso que eu não tinha colocado na hora que eu vi que tava 11%. E o negócio agora... Ah, conectou. Achei que não ia conectar. Vamos lá. O Galo 3-0 em cima do Sport. 1-0 o Bahia, tá? Não é Bahia não, é Bahia. O Bahia ganhou de 1-0 do Internacional. Aqui ficou mais 1-1. Mas lá é briga direta lá embaixo, então, né? O Bahia não. O Botafogo. O Bragantino tomou 3 do São Paulo. Mas assim não dá em Corinthians. Ceará ganhou de 2-1 do Corinthians. 2-1 Cruzeiro. Perdeu pro Fluminense lá no Rio. E o Grêmio perdeu 2-1 pro Juventude. Pro Fortaleza. O Vasco ganhou de 1-0 do Juventude. E o Palmeiras 2-0 em cima do Mirassol. E o Santos. Santos perdeu pro Flamengo 2-1. 2-1 não. 2-0. Bora, rodada 14. Ou melhor, a 15. 2-1. Cruzeiro em cima do Juventude. Flamengo 6-0 em cima do Fluminense.
O Bahia 1-0 em cima do Fortaleza. O Internacional 4-4. Jogão, hein? 3-0 Santos. Vou falar só de quem vencer, tá? Palmeiras 1-0 em cima do Galo. Corinthians 1-0, finalmente. Perdeu não sei quantas agora, finalmente ganhou. O Botafogo 2-0. O Grêmio 1-0 em cima do Vasco, lá no Rio. E o Vitória 1-0. Rodada 16. A 16 está composta por 1-0 pro Galo, 2-0 Flamengo, 2-0 Ceará, 2-1 Cruzeiro. Prévia da Copa do Brasil. Ainda não, porque não é o segundo turno, tá? 3-2 Palmeiras, 6-0 Grêmio, 2-1 São Paulo, 4-0 Santos, 1-0 Vasco, 2-1 Sport. Mirassol, Juventude, eita, Fortaleza. Olha, por um ponto, mano. Sport, aí entra neutra. Botafogo, Vitória. Lembrando que aqui é briga direta. Botafogo, Vitória, Internacional e Bragantino, que ambos estavam bem, mas agora não estão mais. Bahia, Fluminense, Grêmio, Vasco, Corinthians e Ceará, Sul-Americana. Pré-Libertadores. Cruzeiro, que conseguiu voltar para Libertadores, né? Mas ainda tá na pré. Cruzeiro, Vasco, Santos. O Palmeiras agora tomou liderança. São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Só deixa eu ver, quando foi que o Palmeiras assumiu a liderança? Tá, foi na rodada 13. Um 1-0 Juventude, 2-0 Botafogo, e isso, parabéns, Corinthians. 1-0 Ceará, 1-1 Flamengo e Galo, 1-0 Bragantino, 5-1 Internacional, 1-0 Mirassol. Vai ajudar o Botafogo, né? Que perdeu, né? 2-1 Grêmio, 0-0 São Paulo e Fluminense e 1-0 Santos. Um a 0 Bragantino. Mas o que adianta? O Botafogo recebe a oportunidade e desperdiça. Tomou 2 do Cruzeiro. Flamengo meteu 2-1 no... Não vou falar. Corinthians 3-0 em cima do Fortaleza. O Internacional, o Fluminense 1-0 1-0. São Paulo 1-0. Mirassol 0-0 com o Vasco.
O Santos 2-1 tomou do Juventude. O Bahia 3-0 do Vitória, 1-1 com o Palmeiras. E a última rodada, para finalizar o primeiro turno. Bahia 1-0. Bragantino 1-0. Cruzeiro 1-0. Flamengo 1-1 com o Mirassol. Fortaleza 1-0. Merece cair, na moral. Pra mão de ser besta. Merece cair. 1-1 Grêmio e Sport. Lembrando que o Sport tá na cola dos caras, tá? Só pra avisar. 2-0 Corinthians. 2-1 Palmeiras. 1-0 São Paulo. E 0-0 Vasco e Galo. Tá lasqueira. Agora quem tá na cola é 16. É 16 pontos. Quem tá na cola agora é o Juventude. O Sport voltou lá pra baixo, mano. 13, 15. Ah, tá. Aí aqui o Botafogo, Vasco, ou Botafogo, Vitória. Botafogo, Vitória, Internacional e Vasco. Aí entra o Fluminense, Grêmio, Bahia, Ceará, Bragantino, Santos. Aí entra o Corinthians, que por enquanto, na minha opinião, tá fazendo uma campanha nojenta. Cruzeiro, Galo, Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Vamos começar o retorno, filho. Começando já com o Galo ganhando ou perdendo. O Grêmio ganhando de 1-0. O Botafogo metendo 3. Olha. Criticar os caras valeu a pena, filho. O Ceará e Bragantino 0-0. O Corinthians 2-1. O Fortaleza 2-0. Flamengo 1-1. Internacional e Flamengo 1-1. Mirassol 1-0. Santos perdeu por 2-1 pro Vasco. O São Paulo 2-1. O Vitória 3-1 em cima do Juventude. Briga direta lá embaixo, hein? A artilharia tá assim, ó. 7 gols ainda. Na assistência, 5. E na soma total, um do Corinthians com 9. E o Yuri Alberto. No homem em campo, temos 2. Um do Galo e um do Palmeiras. Ambos eleitos 4 vezes. Santos 2-0. 1-0 Fluminense. Cruzeiro Internacional 2-1. Flamengo 4-2. Fortaleza 2-0. Grêmio 1-0. Botafogo 5-2. Sport 1-0. Galo 1-0. Corinthians 2-0. 2-1, quer dizer. Botafogo 1-1. Bragantino. Ceará 1-0. Corinthians 4-1. Boa, gostei. Cruzeiro e São Paulo 0-0. 5-1 Flamengo.
4-1 Fortaleza. 4-0 Bahia. 2-1 Santos. 6-1 Vasco. 5-0 Galo. Se pá, o Galo assumiu a liderança, tá? 1-0 Santos. 1-0 Bahia. 1-0 Sport. 1-0 Fluminense. 1-0 Vitória. 3-0 Mirassol. 2-1 Juventude. 1-0 Palmeiras. 3-0 São Paulo. 2-1 Vasco. 2-1 Galo. 1-0 Bahia. 2-0 Cruzeiro. 1-0 Flamengo. 1-0 Internacional. 4-2 Juventude. 1-1 Palmeiras e Fortaleza. 3-1 São Paulo. 4-1 Corinthians. 3-0 Fluminense. Mirassol permanece na zona de rebaixamento. O Mirassol já não sobe mais. Já era. Sport tá brigando, porém também é outro que já pode esquecer. Juventude também é outro. E o Botafogo voltou. Botafogo, você voltou. Voltou e voltou bonito. E tá brigando com direto, mano, com coisa. Porque agora o saldo dele tá até pior, tá, né? Tá pior. O saldo tá até pior. O saldo dele tá bem pior comparado do Vitória, mano. Aí vem o Vitória, Fortaleza, Internacional e Bragantino. Zona neutra, esses aí não disputam mais nada. Aí o Grêmio, Ceará, Vasco, Fluminense, Bahia e Cruzeiro, Sul-Americana. Santos e Galo, pré-Libertadores. E o Corinthians mesmo ainda dando alguns tropeços, que tá tendo ainda, claro. Juntamente com Palmeiras e Flamengo e São Paulo, que assumiu a liderança. 51. Eles estão na Libertadores. Calma, mas nada está decidido ainda. O Galo 4-1. 2-1 Botafogo Zé. 2-1 Palmeiras. Bragantino 0-0 com o Santos. Olha lá. Tomou, perdeu, filho. Ainda perdeu a posição ainda. Perdeu a posição para mão de ser besta. Tomou 5 do Corinthians. Flamengo meteu 5 no Corinthians. 2-0 Botafogo. E talvez saia do rebaixamento se o Vitória não ganhar. 1-0 Sport. Não ganhou. O Grêmio 2-0. 4-0 Internacional. 1-0 Ceará. E o Flamengo tomou a liderança. 2-1 Cruzeiro. 4-1 Galo. 1-0 Bahia. Bahia não. Botafogo. 2-0 Flamengo.
2-1 São Paulo. 0-0 Inter e Corinthians. 1-1 Mirassol e Bragantino. 4-0 Palmeiras. 1-0 Santos. 2-0 Fluminense. E 1-0 Vitória. Gente, tem tudo isso aqui ainda. Eu achando que tá acabando o torneio já. 1-0 Bahia. Tropeçou. 2-1 Grêmio. 1-0 Ceará. 2-0 Corinthians. 2-0 Cruzeiro. 1-0 Galo. 4-2 Botafogo. 1-0 Fortaleza. 2-1 Palmeiras. E o Palmeiras assume a liderança. E o 2-0 Vitória. 1-0 Galo, no clássico. 1-1 Botafogo e Flamengo. 1-0 Fluminense. 0-0 Fortaleza e Vasco. 4-1 Grêmio. 2-1 Internacional. 2-1 Palmeiras e 2-1 também Santos e Corinthians. Corinthians já saiu do G4 já. Já tinha saído já. 4-1 Ceará. E o Bahia. Bahia não, Vitória 1-0. Eu acho que o coisa voltou pro rebaixamento. Volto não. Então lá, Mirassol, Juventude, Sport e Fortaleza. Se o Fortaleza tivesse ganhado, ele iria para 28, 29, 31 pontos. Continuaria no mesmo lugar. Né? Aí temos os neutros. Bragantino, Vitória, Bahia e Vasco. Sul-Americana, Internacional, Bahia, Fluminense, Grêmio, Ceará e Cruzeiro. Pré-Libertadores, Santos e Corinthians. Que eu já imaginei que isso ia acontecer pro Corinthians, né? Ninguém mandou ficar perdendo que nem besta. Ó, fez 4 pontos, mano. Desde a última vez que eu tinha olhado. Que foi uma vitória e um empate. E 2 derrotas. Dentro do que eu olhei. Primeiro ele perdeu, depois ele empatou, depois ele ganhou, depois ele perdeu e é isso. Aí depois vem o São Paulo, o Galo, depois em seguida vem o Flamengo e fecha com o Palmeiras. Deixa eu ver, o Palmeiras tá com 58, 56, 2 pontos. A briga realmente tá entre os dois, igual na vida real. Só que a pontuação é bem lá na frente, né? Ai. Tem chance do Corinthians pegar a vaga direta pra Liberta? Se pá, não tem. Sim, tem, mas. Vamos ver. 1-0 Grêmio. 1-0 Botafogo. Já era, filho. Pode esquecer. Galo 1-0. 1-0 Fortaleza. Interessante esse jogo aqui, hein? Flamengo 1-0. 2-0 Internacional. 2-1 Bragantino. 0-0
0x0 Mirassol e São Paulo. Santos 1x0 em cima do Vitória. E o Vasco perdeu de 1x0 pro Fluminense. Galo 2x1. Acho que, mano, o Galo não vai ceder, mano. O Galo não vai. 2x0 Santos. 3x0 Bragantino. 1x0 Fluminense. 2x1 Flamengo. 2x0 Grêmio. 1x0 Palmeiras. E eu acho que tá acabando, hein? Já estamos acabando, hein? 2x0 São Paulo. Se o Corinthians perder agora, que não chegou ainda, 1x0 Mirassol, o Corinthians pode esquecer. Ele é pré-Libertadores pra Sul-Americana. E o Corinthians perdeu 1x0. Já decretei, o Corinthians perdeu. Não vai pra Libertadores direto. 1x0 Bahia. 2x0 Fluminense. 1x0 Corinthians. 2x1 Vitória. 6x0 Flamengo. Cavalos. 0x0. Esse cara tropeçou bem, mano. Sport ajudou o Internacional e Galo. Ajudou ali o São Paulo, né? Vamos ver se o São Paulo vai fazer a lição de casa, né? Ou a lição de rua, né? Palmeiras 2x0. O Mirassol, o Botafogo 2x0. Santos e Fortaleza 0x0. E o São Paulo faz a lição de rua 2x0. É agora, pessoal. É agora. Falta só 1x0 e tropeçou de novo. Tropeçou de novo, hein? 1x0 Bahia, tá? Não é mais Bahia agora. 1x0 Bahia. 1x0 Botafogo. 1x0 Corinthians. 0x0 Ceará e Fortaleza, clássico. O último Vozão tinha ganhado, nessa que empatou. 2x0 Fluminense. 2x1, quer dizer. 1x0 Cruzeiro. 1x0 Palmeiras. 1x1 São Paulo e Flamengo. 1x0 Sport. 1x0 Vitória. E vamos ver, falta só 3, 6, 9, 12, 15, 18 pontos em disputa, hein? E o Palmeiras novamente já tomou liderança. Com 67 pontos contra 66. Tá, mas vamos ver o que me interessa aqui. Juventude, Mirassol, Sport e Fortaleza estão no rebaixamento. O Vasco... Caraca, o Vasco caiu bem. Nossa, o Vasco caiu muito, mano. Pra quem tava na Sula, matematicamente falando, né? Tipo assim, em posição. Deixa eu ver uma coisa. 34, 30... Nossa, 3 pontos, mano. 2 pontos tem chance de ser rebaixado. Vasco, Bragantino, Internacional e Vitória, cara. Agora o Vitória que tá brigando com o Botafogo. E quanto o Botafogo, Ceará, Bahia, Cruzeiro, Grêmio e Fluminense estão brigando pelas vagas na Sula. Lógico que o Corinthians já caiu mais uma posição. Corinthians ganhou mais uma posição. Corinthians perdeu mais 2 jogos. Então ele tá com 54. Corinthians tá na 5ª posição, conseguindo uma vaga na pré-Libertadores junto com o Santos. Aí vem o São Paulo, o Galo com 2 tropeços. Estacionou no 63.
O São Paulo não alcançou, porque podia ter alcançado, né? Não quis. E o Flamengo tá com um ponto atrás. Porém, temos 18 pontos em disputa ainda. Vamos ver o que vai decidir aqui. Corinthians já 2-2 com o Ceará. Parabéns. Vocês precisam fazer ponto e vocês estão empatando. Muito bom. 1-0 Fluminense. O Flamengo 2-0 em cima de quem perdeu. 4-1 Grêmio. 2-1 Internacional. 1-0. Olha. Mirassol. Boa. 2-1 São Paulo. 2-1 2-1. Esqueci teu nome agora. 2-1 Galo. Ah, tá. E o Palmeiras perdeu a posição, tá? Que ele perdeu. 2-1 Galo. 1-0 Vasco. E o Botafogo. O Vitória. 3-1. 1-0. Segunda derrota seguida. 1-0 Galo. 1-1 Bahia e Fortaleza. 4-0 Botafogo e 1-0 Bragantino. 2-0 Internacional. 1-0 São Paulo. 1-0 Flamengo. 4-0 Grêmio. 2-1 Cruzeiro. 1-1 Santos e Mirassol. Zero a 0 Bahia e Santos. 2-0 Botafogo. 2-1 Corinthians. Né? 2-0 Bragantino. 4-0 Galo. 1-0 Santos. 6-0 Ceará. 1-0 Palmeiras. 5-0 São Paulo. 0-0 Sport e Vitória. Ou 3-2 Flamengo. Bragantino e Fortaleza 1-1. 3-0 Cruzeiro. 2-0 Corinthians. 1-0 Fluminense. 1-0 Palmeiras. 3-1 Bahia. 4-0 Santos. 1-1 Vasco Internacional. 4-1 Ceará. Ceará não. Vitória. Aqui, ok, ok e ok. Vamos ver. 36 a 41. Ou seja, 6 pontos de disputa. Se você fizer os 6 pontos que você vai pegar, deixa eu ver quem você vai pegar. Vai pegar 2 pedreiras. Vai pegar o Corinthians em casa e o Botafogo fora. Se fazer os 6 pontos e o Vasco perder, que ele vai pegar o Mirassol em casa e o Galo fora, vocês rebaixam o Vasco. Mas se o Vasco ganhar um jogo, pelo menos, o Vasco tá fora do rebaixamento. O Vasco é o único que tá brigando, porque o resto ali, ó,
Bragantino já não cai mais. Ceará já não cai mais. Internacional não cai mais. A Sul-Americana, o Botafogo. O máximo que ele pode fazer ali, o Botafogo, é cair da Sula, mano. Mas o Botafogo tá brigando pela posição na Sula. O Vitória tá brigando pela posição na Sula. O Bahia tá brigando por uma posição na Sula. Cruzeiro, Grêmio e Fluminense já estão confirmados na Sula. Apesar que 61 vai para 9, 10. É só. O Fluminense é o único que pode conseguir uma vaga na pré-Libertadores. Enquanto o Corinthians pode perder a vaga, o Fluminense pode, o Santos pode perder a vaga e o São Paulo já está confirmado. São Paulo, Galo, Palmeiras e Flamengo já estão confirmados na Sula. 75-73. Mas o título ainda está na briga entre os dois. E ainda vai ser disputado agora. Então, 2-1 Bahia. O Galo 2-1 em cima do... Aqui, o Botafogo empatou. Muito bom, parabéns. Porque agora se os caras... Já sabe, né? 2-0. E aqui, se o Palmeiras perdeu, o Flamengo é campeão. Corinthians consegue mais um pontinho ali tranquilo. Ou seja, Fortaleza está rebaixado. Ele tinha que ganhar os 2 jogos. E ele já perdeu um. 2-0, 2-1 Grêmio. Santos 1-0. Palmeiras 1-0. Então a disputa ainda continua. O São Paulo empatou 1-1, 0-0 com o Inter. O Vasco ganhou. Então já era. Já tá rebaixado. Porque o Vasco ganhou, mano. Ninguém, não alcança mais o Vasco, mano. Não alcança. Eu vou até abrir aqui, ó. O Vasco não alcançam mais o Vasco. Porque é 36, o Vasco tá com 44, mano. O máximo que você pode atingir é 39 pontos. Ou seja, já temos os definidos já. Só vamos cumprir a tabela aqui agora. Porque aqui ó, temos 76-78. Ou seja, 2 pontos. Se o Flamengo perder, 7-0. Cavalos. O Botafogo 2-1. O Palmeiras ganhou de 1-0. Ou seja, se o Flamengo perder, o Corinthians perdeu. Perdeu pro Juventude, cara. 2-1 Fluminense. E o Fluminense, se pá, pegou a vaga do Corinthians. 2-0 Inter. E o Flamengo é campeão. 3-0 em cima do Mirassol. Cruzeiro e Santos empataram 1-1. O Grêmio 1-0. O São Paulo 4-0. E acabou o Campeonato Brasileiro 2025. Com Juventude, Mirassol, Sport e Fortaleza rebaixados. O Vasco, o Bragantino, Ceará e Vitória não vão disputar nada o ano que vem. Internacional, Internacional, Botafogo, Bahia, Cruzeiro. Bahia, Cruzeiro e Grêmio e Fluminense vão disputar a Sula o ano que vem. Segundo a nossa análise, né? E o Corinthians Santos
vão disputar a pré-Libertadores e o São Paulo com o Galo, o vice Palmeiras e o Flamengo campeão brasileiro disputando a Libertadores. Bom, pessoal, se inscreva no canal se você não é inscrito. Esse formato de vídeo ficou muito longo. Deu trabalho para fazer? Deu tempo mesmo. Espero que vocês gostem. Que eu não ia fazer, mas precisei fazer porque eu sei que vocês gostam de ver. E eu ia deixar só o simulando a temporada mesmo. Mas eu não pude, então eu tive que fazer. O artilheiro do torneio foi do Flamengo com 11 gols. A assistente foi do Flamengo com 8. Eleito em campo foi do Flamengo na soma total com 14. E a soma total aqui ficou para 3 eleitos. Um do Galo, um do São Paulo e um do Palmeiras eleito 2 vezes cada um. Bom, é isso aí. Não, 7 vezes, falei errado. 2 não. Bom, enfim. Um forte abraço e fui.